Olá, Iemanos, olá, Iemanas. Vamos aqui dar continuidade a mais um experimento. Sou o professor Felipe Frazão e agora vamos falar sobre o nosso experimento 7, onde é um experimento onde a gente vai começar a trabalhar com o servomotor. Mas antes da gente começar a trabalhar com o servomotor, vamos aqui falar de maneira bem resumida o que é um servomotor. Dentro do Arduino nós vamos encontrar diversos componentes. Vamos ter uma parte dos componentes que a gente vai chamar de atuadores. O que são os atuadores? Os atuadores no Arduino é aquilo que a gente conhece como motor. E no nosso experimento de hoje nós vamos utilizar um tipo de motor que é conhecido como servomotor. É um motor onde a gente pode controlar com precisão o que a gente estiver realizando dentro do nosso projeto, utilizando a parte angular, tá certo? E para o nosso experimento de hoje, o que nós vamos precisar utilizar? Vamos utilizar a nossa placa Arduino, vamos utilizar também o nosso servomotor, a nossa protoboard, vamos utilizar também os nossos cabos jumpers macho e fêmea e também o nosso sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico esse que vocês já viram como é que a gente faz a montagem, como é que a gente utiliza o nosso, tá bom, sensor ultrassônico. Então, para a gente utilizar esses materiais, deixei aqui para vocês as referências, caso vocês queiram pesquisar, né, o nosso Arduino, o servomotor, os nossos protoboard e o nosso sensor ultrassônico. Vocês já sabem fazer a montagem do nosso sensor ultrassônico. E agora vamos entender um pouco melhor como é que a gente vai fazer a montagem e colocar o nosso servomotor. No nosso servomotor, vocês vão observar que nós vamos ter 3 entradas. Essas 3 entradas do nosso servomotor são aquelas que a gente vai estar conectando na nossa placa Arduino. Nós vamos ter as entradas padrões, tá bom? Nós vamos ter a nossa entrada GND, que nós vamos conectar lá no nosso GND do Arduino, que ele vai estar representado no nosso servomotor pela cor marrom. Nós também vamos ter no nosso servomotor a nossa entrada vermelha, tá bom? Que vai estar representado pelo nosso cabo vermelho, que é a nossa alimentação positiva, que a gente vai conectar lá no 5 volts. E nós também vamos ter o nosso fio laranja no nosso servomotor, que é o que a gente vai estar conectando lá na nossa porta digital. No caso da imagem, eu coloquei na porta digital número 7, tá certo? E agora que vocês observaram como é que a gente monta o nosso experimento com o servomotor, vamos agora entender um pouco a programação. Vocês vão ver que também a programação para o nosso servomotor é uma programação bem simples para o nosso experimento. Vocês já viram nas aulas passadas que para a gente utilizar o nosso sensor ultrassônico, a gente vai apenas definir a nossa porta trig e a nossa porta etil para que a gente possa estar dando alguma funcionalidade. E agora vocês vão lá nos blocos de atuadores, tá bom? Lá dentro do PictoBlocks, quando vocês entrarem na parte da placa e vocês vão ver que vão ter os blocos de Arduino, vocês vão ver que lá a gente vai ter um bloco atuadores. Esse bloco atuador, a gente pode mexer com qualquer tipo de motor. A gente pode trabalhar com motor com muita rotação, a gente pode trabalhar com relé, e nesse caso específico, a gente vai definir, tá bom, o nosso servomotor. Vocês vão buscar o bloco chamado definir servo, tá bom? No caso, na porta 9, com um ângulo de 180 graus. Só lembrando que, como a gente utiliza o nosso servomotor a questão da precisão, a gente não consegue dar um giro de 360 graus com o nosso servomotor. Como é que a gente trabalha com ele? A gente trabalha com o nosso servomotor utilizando a questão do ângulo, e ele vai de um ângulo que vai de 0 até 180 graus. E no caso, o nosso experimento é apenas para a gente fazer uma movimentação no nosso servomotor. Então, eu coloquei aqui que quando o nosso sensor ultrassônico reconhecer uma distância menor do que 20 centímetros, o nosso servomotor ele vai rotacionar 180 graus. E se ele não estiver reconhecendo
uma distância menor do que 20 centímetros, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, tá bom, para 0 graus. E agora, né, pessoal, a gente já está aqui com o nosso sistema do sensor ultrassônico montado e agora nós vamos apenas ligar o nosso, tá bom, servomotor. E como é que a gente vai fazer a ligação? A gente viu que o nosso cabo de cor marrom é o nosso GND. Então nós vamos conectar lá no GND da nossa placa Arduino, tá certo? O nosso cabo vermelho, que é o do meio, nós vamos agora conectar lá no nosso 5 volts da nossa placa Arduino. E agora ficou faltando apenas a gente conectar o nosso servomotor na nossa porta digital. E no caso aqui é a nossa porta digital número 9. E aqui, né, pronto, estamos com todo o nosso circuito já montado do sensor ultrassônico e também com o nosso servomotor já conectado dentro da nossa placa Arduino. Então, né, pessoal, agora para vocês entenderem um pouco aqui a programação, vamos fazer. Nós vamos aqui nos nossos blocos de eventos dentro do PictoBlocks. Nós vamos colocar quando a bandeirinha verde for clicada, nós vamos aqui agora, vai dar alguma ação. E que ação vai ser essa quando eu iniciar a programação dentro do PictoBlocks? Vai ser a seguinte ação. Eu vou agora colocar uma condição. Quando a bandeirinha verde for clicada, sempre faça a leitura aqui do nosso seguinte caso, tá bom? Que caso vai ser esse? Eu vou aqui no meu bloco de sensor, antes eu vou aqui no bloco de operador, eu vou aqui no meus blocos de operador, e agora eu vou colocar para o meu sensor ultrassônico, tá bom? Eu vou aqui no bloco de sensores do meu PictoBlocks, e faço agora aqui a definição do meu trig e do meu echo aqui dentro do PictoBlocks. Então, toda vez que o meu sensor ultrassônico reconhecer uma distância menor do que 20 centímetros, o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá agora no bloco de atuadores que eu falei para vocês. O meu servomotor, que está na porta 9, ele vai para 180 graus. Se não, o meu servomotor que está na porta 9, ele vai para 0 graus, tá certo? E agora que a gente já fez a programação e a gente montou o circuito, vamos testar agora. E agora, né, pessoal, com o nosso circuito e a nossa programação feita, vamos agora aqui testar o nosso projeto.